Carinhato, do bairro Planalto. Pai do José Arthur e do Miguel. Obrigado, presidente. Última sessão ordinária, último grande expediente. Quero usar esse tempo para dividir em duas questões que eu julgo importantes. Primeiro, uma prestação de contas sobre a ida a Brasília. Como vocês sabem, na semana passada estivemos em Brasília e vários colegas já perguntaram como foi, enfim. E eu quero reiterar uma colocação, acho que até nós discutimos nessa casa, que eu acho que as justificativas dos colegas vereadores a representarem essa casa, a viajarem, enfim, ela sempre, ao menos a mim, acho que todo mundo, se baseia lá nos princípios da administração pública em moralidade e eficiência. E quero agradecer ao nosso presidente, o vereador D'Ambrós, pela sensibilidade, que sempre foi um parceiro quando nós solicitamos. Fui a Brasília, passei em vários ministérios, e eu quero começar relatando uma reunião que eu tive no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a técnica Ana Paula, e lá, vereador Alberto Meneguzzi, nós falamos especificamente sobre o tema do restaurante popular. E, vereador D'Ambrós, eu sei que o senhor é um interessado no tema do restaurante popular, e eu lhe trago uma boa notícia do nosso governo federal, do nosso presidente Lula e do presidente Alckmin, que no Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, o Ministério dispõe de recursos para a construção e para os equipamentos de um restaurante popular na nossa cidade. Falta apenas o projeto. Então, eu acho que é uma questão importante, na medida que nós temos um número significativo de pessoas em insegurança alimentar e que o governo dispõe de recursos para isso. Nós vamos, no retorno do nosso recesso, eu vou solicitar uma reunião com o prefeito Adiló, na medida que eu sei da intenção do município na construção, né, de um espaço adequado para o restaurante popular, e eu quero conversar sobre esse tema, dando as orientações, ao menos as que eu recebi em Brasília, para que o nosso município busque esse recurso, vereador Juliano, na medida que é muito importante. Muitas pessoas seriam atendidas se nós tivéssemos um restaurante popular adequado no centro da cidade. Eu conversei com o Frei Jaime sobre uma ideia que o Frei Jaime tem, que é da construção do restaurante popular e de uma hospedagem solidária no mesmo prédio do restaurante popular, né? Se fazer uma construção que desse conta dessas demandas. Uma hospedagem solidária para homens, para mulheres, para famílias. Então, eu acho que a nossa cidade necessita, carece desse espaço, e me coloco à disposição e nós vamos solicitar essa reunião. Olha aqui, acho que a agenda mais importante que eu tive, ao menos na minha opinião, foi com o diretor de Educação Inclusiva do Ministério da Educação. Ele se chama Décio Guimarães, o nome desse professor. Veja que bacana a vereadora Marisol e vereador Camilles. O MEC tem trabalhado na formação dos professores que trabalham com educação inclusiva especificamente, mas não só. Olha que bacana, vereador Camilles, e nós vamos fazer na parceria da Comissão de Direitos Humanos e de Acessibilidade. O Décio se dispôs de vir a Caxias e mais, queria fazer um anúncio bem importante. Nós vamos conseguir uma emenda parlamentar e, em parceria com o Ministério da Educação, promover uma formação presencial através do Instituto Federal para todos os professores da rede pública municipal de Caxias do Sul, seja de educação infantil ou de ensino fundamental. Acho que é uma conquista muito relevante, né? Os nossos professores têm várias formações, mas vêm ao encontro da necessidade, onde não só os profs de AE, os profs de atendimento educacional especializados, mas todos os professores poderão fazer essa formação.
O 10 ficou de vir a Caxias em março, e aí acho que nós vamos reunir junto com a Secretaria de Educação, com a Prefeitura, a Câmara certamente vai ser parceira, para nós promovermos essa discussão e essa formação. Junto com a ex-colega vereadora, deputada federal Denise Pessoa, estivemos no Ministério da Educação discutindo o reenquadramento da tipologia do Instituto Federal. Para ser mais didático, o Instituto Federal de Caxias, a partir de uma nova portaria do MEC, estamos na boca do gol, para quem gosta de futebol, o Instituto Federal tem condições de ter mais professores, de ter mais técnicos e profissionais que dão todo o apoio, né, para que as atividades pedagógicas aconteçam, e teremos mais cursos. Uma das nossas discussões é para que o Instituto Federal possa ofertar o curso de pedagogia. Então, uma das discussões com a deputada federal Denise Pessoa foi essa. Estivemos com vários outros deputados, aqui o chefe de gabinete do deputado Dionilson Marcon, onde nós solicitamos uma emenda para as hortas comunitárias, para a construção de 5 hortas comunitárias na nossa cidade. Com o deputado federal Alexandre Lindemeyer, solicitando uma emenda para a construção de uma escola estadual lá na região do Mariane Reolon, uma escola estadual de ensino médio, lembrando que toda a turma do Reolon, né, do Mariane, do Cidade Nova, do Tijuca, precisa vir estudar ou no Cristóvão de Mendonça ou no Santa Catarina. Então, aquela região ela carece de uma escola estadual. Falamos com o deputado federal Elvino Bongás, que destinou uma emenda parlamentar de 250 mil para a construção de 2 academias da terceira idade, uma no Charqueadas e uma no Planalto Frente. Já conversamos com o secretário Citon, com o prefeito, tudo certo. E essa reunião, sim, no Ministério dos Esportes. Ministério dos Esportes, Ministério do ministro Fufuca, do PP, e no Ministério dos Esportes uma notícia boa, vereador Lucas Gil. Acho que dessas nossas idas a gente acaba buscando informações. O vereador Bongás destinou, em 2021, uma emenda de 250 mil para uma pista de skate, que era para ser no Parque dos Macaquinhos. Foi feito um projeto, o município adquiriu o projeto, só que o projeto ficou muito caro, né? Não pôde ser executado. Então, nós vamos fazer uma pista, né, simples, lá no Complexo Esportivo da Zona Norte. Vai sair, vereador. Mas, tá, que coisa boa. Coisa boa. Tomara que sobre uns votinhos lá. Não leve todos os votos lá, vereador. Não, a brincadeira. Mas, qual é a questão, vereador Felipe? Olha só. Fui lá no Ministério dos Esportes com o projeto, que o projeto está pronto, know-how de uma empresa que conhece, enfim, que é preparada para fazer pistas de esportes radicais, e conversando com a assessoria técnica, com o projeto, ela disse, ela ficou impressionada com o projeto, ela disse, tá, mas o município inscreveu esse projeto em qual programa? A lei de incentivo ao esporte, tal. Aí eu liguei para o Citon, e nós não tínhamos inscrito o projeto. E aí um dado, nenhum município do Brasil tem know-how para fazer projeto como esse, e nenhum tinha projeto. Então, eu quero dizer, presidente, me refiro, nomeei o vereador Felipe, que já foi secretário, entende muito da área de esporte, que se o município tivesse inscrito o projeto que está pronto, nós teríamos adquirido o recurso para a construção dessa pista integralmente. E nós teríamos a 2ª maior pista de esportes radicais do estado do Rio Grande do Sul. Então, fica esse alerta, né? Eu já me dispus, tenho uma reunião com o Citon na semana que vem. A única coisa que o município precisa fazer é inscrever isso ao Ministério da Educação, num projeto específico, para que a gente possa fazer a construção de uma pista. Há uma discussão para refazer a pista no Parque dos Macaquinhos. O secretário Citon disponibilizou um espaço que também é muito bom, lá ao lado do campo municipal. Enfim, eu não sou da área, acho que tem que discutir com o povo da bike, com o povo do skate, mas foi uma outra
a reunião super importante. Uma declaração de líder no momento oportuno. Segue a declaração do líder Lucas Carinhato. Que é uma parte, vereador Felipe, que depois eu vou falar de outro assunto. A parte concedida, vereador. Vereador Lucas, essa temática do skate e da construção dessas pistas, ela é muito técnica. Realmente é muito técnica e é muito difícil de fazer, porque ela não pode ter qualquer tipo de desnível ou barreira, além daquelas propostas pelos próprios skatistas. Né? E eu me lembro, na época que nós somos secretário de esporte, nós construímos a pista das Castanheiras. Né? E é a principal pista da cidade até hoje, porque ela tem um formato diferente. Então, é importante saber que tem essa possibilidade no governo federal, porque os esportes radicais ou os esportes de verão, eles carecem dessas situações. Então, é importante essa sua ida lá, porque ele atinge um público que normalmente não tem espaço específico para praticar essa modalidade esportiva. Né? Nós temos uma grande referência, que é Porto Alegre, agora que tem a principal pista da América. Né? Tá em Porto Alegre. Né? Uma conquista do governo no Melo, na Orla do Guaíba. E aí a importância dos governos darem sequência, né? Porque a Orla vem sendo revitalizada por vários governos do município. Então, essa questão dos esportes radicais, especificamente aqui no caso do skate, ele ganhou muito mais visibilidade em virtude das conquistas do Brasil na última Olimpíada. E a tendência é que cada vez mais tenhamos adeptos. Precisamos de espaço para que isso aconteça. Então, quero lhe cumprimentar porque é importante isso. E, realmente, projetos dessa área são muito específicos e muito difíceis de serem executados. Obrigado, vereador Felipe. Tão específico é que, segundo a informação que eu tive, a nível de Brasil, então nós estamos falando de cidades de médio e grande porte, São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, o Ministério, claro, estava executando um orçamento do governo passado. Mas, praticamente, nós não tivemos nenhuma pista de skate, nenhum projeto. E nós temos o projeto ponto, que é o mais difícil. Então, vereador Lucas, o senhor como líder de governo, vamos conversar sobre isso. Acho que é uma coisa que, né, temos condição de fazer. E vejam, eu não sou tão ligado à área do esporte, mas falo com vários skatistas que vão andar de skate em Picada Café, que tem uma pista de skate muito boa. Vocês imaginem isso, sair de Caxias para ir a Picada Café. Ou até para ir a Porto Alegre, porque várias das pistas de skate que nós temos, como a do Céu, uma pequena pista de skate lá no Cidade Nova, tem problemas crassos na questão de angulação, porque tem que ser um projeto de alguém que entenda e a execução da mesma forma. Então, só para referendar e corroborar o que o vereador Felipe comentou. E eu concluo esse grande expediente e queria contar com a atenção de todos os colegas vereadores e colegas vereadoras, porque eu já fiz isso numa outra oportunidade, que foi uma campanha de arrecadação para um menino com uma doença super rara no esôfago. No dia seguinte, várias pessoas da cidade se uniram, os colegas vereadores também. O Pretinho Básico se somou a esse esforço e a família arrecadou os R$400 mil, né, em pouco tempo, e o menino fez a cirurgia, é filho de uma colega professora do município, e ele está bem. E aí eu queria trazer o caso para vocês da Gabi, que é a menina Gabriela Carvalho dos Santos. Ela é filha do Júnior e da Raquel. A Gabi é diagnosticada com uma doença chamada Niemann-Pick tipo C. Ela é uma doença neurodegenerativa, genética e sem cura, né? Basicamente, assim, do ponto de vista da biologia, o organismo ele não consegue decompor o colesterol e outros lipídios. Quais são os riscos dessa doença? A perda das capacidades neurológicas, motoras, cognitivas, se o tratamento não for iniciado nos anos iniciais da vida da criança. A Gabi, né, faz o acompanhamento com geneticista, com gastroenterologista, com neurologista, com infectologista e pediatra. E colegas vereadores e colegas vereadoras, tudo isso é feito de forma particular. É uma menina, né, linda nas fotos. A mãe parou de trabalhar, aliás, trabalha, né, porque se dedica no cuidado integral. A Gabi, exatamente, né, é isso, ela não recebe. A única medicação, vejam, a única medicação que auxilia no tratamento não está disponível no SUS, e os especialistas orientam que não tem tempo para esperar,
Porque como é nesse momento, né, nessa faixa etária que esse remédio faz efeito, ela precisa tomar agora. E aí, vejam, o processo foi judicializado, mas ainda segue em tramitação. Tem uma vaquinha virtual, que eu vou estar repassando no grupo dos vereadores, e vejam, a meta não é tão alta. São necessários R$80 mil para a compra do medicamento e atualmente ela tem 25 mil. Eu sei que vários dos colegas têm redes sociais com muitas pessoas, com seguidores, lista de transmissão, e aí eu queria contar com a solidariedade de vocês, porque além do custo dos remédios, grande parte desses médicos atendem em Porto Alegre. Então, uma consulta particular com esses médicos é R$500, R$800, deslocamento, alimentação. Então, aqui eu queria deixar o meu abraço ao Júnior e à Raquel, dizer que essa casa certamente vai abraçar essa causa, vamos divulgar nas redes e seremos parceiros nessa vaquinha para que a Gabi fique bem. E parabéns para vocês que são pais e mães com amor de sobremaneira, e certamente a Gabi, quando for adulta, vai agradecer o amor, o empenho e a dedicação de vocês para ela, né? Desejo a todos os colegas vereadores e vereadoras um abençoado Natal, um feliz 2024, com muita saúde, com muita paz, com muito amor, né? Nós saímos de uma pandemia, enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? Saímos de uma pandemia com milhares de mortes e muito otimistas lá em 2021, 22, e nesse ano de 23 entramos numa guerra, né? Num conflito amplamente divulgado pelas redes sociais. Enfim, que o nascimento, a representação, né, do nascimento do Jesus menino, ele possa trazer paz aos nossos corações, tranquilidade, respeito aos diferentes, que é o que a gente exercita aqui na democracia, né, com todas as dificuldades que a gente tem, mas no Brasil. Então, para vocês e para as famílias, um beijo e um abraço. Descansem aí em Areias Brancas, em Curumim, no Balneário Mosquém, porque o ano de 2024 vai ser de bastante trabalho. Obrigado. E gostaria de publicamente fazer uma deferência ao presidente José Pascoal D'Ambrós, que às vezes tem uma cara de turrão, né, metódico, quer silêncio, briga com o povo e tal, mas tem um coração grandão, é uma boa pessoa, conduziu com maestria esse ano. Passamos por momentos complexos, por momentos difíceis, mas o senhor não baixou a guarda, com muita competência. Então, aqui, em nome da bancada do PT, vereador D'Ambrós, a gente não se conhecia antes, passei a conhecer e admirar o senhor pelo trabalho. Então, ao senhor, certamente a sua família, né, porque a política não é só o parlamentar ou a parlamentar, né? A nossa família casa também com esse processo. A sua esposa, que eu sei que passou também por uma situação de saúde, o senhor sempre um pai e um marido muito zeloso, muito preocupado, enche os olhos quando o senhor fala da sua esposa, da sua família. Parabéns, vereador D'Ambrós. Seu irmão, né, a questão da inclusão é tão cara para o senhor tem um bom coração e certamente deixou história aqui na Casa do Povo. Parabéns, vereador D'Ambrós, e vamos seguir junto aí, trabalhando no ano de 2024. E a vereadora Marisol, né, que é a quarta mulher que vai presidir a casa, também é um momento importante, né? Que bom que a gente construiu essa unanimidade com muita tranquilidade, enfim, do processo, como é da vida, mas lhe desejo sorte, porque competência a senhora tem. Vamos juntos. Obrigado pelas palavras, Lucas Carinhato. Eu só quero fazer uma solicitação para que a gente mantenha o